Fala pessoal, aqui é o Arthur. Hoje eu vou falar do terror de todo estudante ou aspirante de japonês, os kanjis. Ordem dos traços, kakijun, radicais, significados, leituras, oniomi, kuniomi. É muito provável que, se você já estuda japonês, já foi transbordado com algum desses termos e princípios. Tudo isso, teoricamente, faz parte do estudo dos kanjis. E não me leva a mal, mas se você almeja aprender o idioma, 80% de tudo isso aqui é inútil e logo mais eu vou te explicar o porquê. Todos sabemos que a jornada de aprendizado japonês é uma jornada duradoura e acredito que todos entramos nessa sabendo disso, já dispostos a enfrentá-la. Mas existem algumas coisas, que apenas prolongam desnecessariamente o tempo que passamos aprendendo algo útil no idioma. E os kanjis são o maior exemplo disso. Como se já não fosse assustador o suficiente para o iniciante aprender 3 alfabetos, ainda tem a preocupação de aprender os fundamentos do terceiro e passar horas e horas para conseguir lembrar o significado de alguns símbolos. Como aprender kanjis? Existem formas e formas de aprender kanjis. E não digo que existem formas certas e formas erradas, já que depende muito do seu objetivo. Mas existem formas mais rápidas e formas mais demoradas. E eu vou deixar bem claro o meu posicionamento nisso tudo. Você não precisa estudar kanji isoladamente para aprender japonês. Eu, por exemplo, nunca aprendi os fundamentos dos kanjis. Isso só me ajudou a aprender o idioma mais rápido. Por exemplo, a ordem dos traços tem relevância relativa. Não vai ser muito útil se você estiver começando, mas se você já tiver um nível intermediário para cima, sua utilidade já começa a se tornar maior. Eu não digo nem para melhorar suas habilidades de escrita, mas para você ser capaz de pesquisar kanjis em dicionários eletrônicos com maior facilidade. Já os radicais podem não ser completamente inúteis, mas faz pouquíssima diferença no seu aprendizado. Eu não recomendaria você passar mais de 1 ou 2 dias vendo os radicais básicos, estudando os radicais básicos, só para você ter uma noção. E qualquer coisa além disso, eu considero perda de tempo, tendo em vista que você precisa entender a palavra e a leitura e não o kanji. Mas também admito que, principalmente para quem está entre o nível iniciante e intermediário, pode ajudar algumas vezes você saber o que significa um ou outro radical para você identificar determinado kanji. Falando em significados, estudar o significado do kanji individualmente não é tão efetivo quanto parece. Alguns podem até não concordar comigo, mas seguindo a minha linha de raciocínio, conforme você vai aprendendo novas palavras, vocabulário, a importância do significado individual do kanji vai diminuindo. Estudar o kanji isoladamente não tem um bom custo-benefício. Você vai passar muito tempo estudando o significado deles, mas não vai estar aprendendo efetivamente nenhuma palavra. Talvez apenas uma ou outra. E se você colocar as leituras isoladas de cada um na equação, entramos em um cenário ainda mais complicado, porque os kanjis são inconsistentes. Vários kanjis têm múltiplos oniomi, kuniomi, que são as leituras chinesas e as japonesas do kanji, mas mesmo que por algum motivo você decore todas as leituras e significados de um kanji, pode ser que ele apareça em uma palavra e mesmo assim você não seja capaz de compreender. Isso acontece porque, ainda melhor do que você decorar traços, significados e leituras, é melhor você aprender um kanji através de um contexto em uma palavra dentro de uma sentença. Essa é a melhor forma e a forma mais rápida de você aprender. Então é como eu disse no início, não é como se fosse tudo completamente inútil, mas cerca de 80% pode ser descartado se o seu objetivo é simplesmente aprender o idioma. Aprenda palavras. Existem centenas de maneiras, sites, aplicativos e programas que vão te ajudar a aprender kanji. Um exemplo é o Anikane. E realmente é possível sentir um progresso considerável no idioma através disso, mas não acredito que seja a maneira mais eficiente de aprender. Fazendo uma comparação, ler no nosso idioma nativo é um processo quase inconsciente. Isso porque quando estamos lendo, não estamos lendo de fato, estamos reconhecendo palavras. Nós não analisamos letra, por já estarmos familiarizados com as palavras e com as letras. Logo, apenas reconhecemos e passamos para a próxima, assim compõe o nosso processo de leitura. Agora, se nos surge uma palavra nova, ou estranha, ou complexa, pode ser que tenhamos que parar e verificar a maneira que essa palavra é construída. As letras. Com o japonês é a mesma coisa, você não lê kanji por kanji, você reconhece palavras, que muitas das vezes são compostas não por um, mas 2, 3 ou até 4, 5 kanjis. Imagina o quão frustrante é você conhecer todos os kanjis de uma palavra de 5 kanjis, por exemplo, e você não ser capaz de ler a palavra ainda assim. Logo, o método onde você foca em sentenças e palavras reais é onde você deve passar a maior parte do tempo. Com isso, você vai estar encurtando o caminho. Lembra que eu te falei que ler kanji é reconhecer? Então, eu quero que
Conforme você aprende o kanji, você tanto aprende a reconhecê-lo quanto a entendê-lo. Conforme ele aparece em novas palavras, novos contextos e novas sentenças, você começa a ter uma noção do seu significado, em quais contextos ele aparece. Assim, com o tempo, você começa a se familiarizar com determinado kanji ou determinados kanjis e as palavras em que ele está e estará inserido. Esse é um processo mágico, porque com o passar do tempo você começa a entender o que a palavra significa, mesmo sem saber a leitura dos kanjis e mesmo sem nunca ter estudado aquele kanji. Apenas por familiarização, repetição e contexto. Você não aprende um kanji de fato, você o sente. Você aprende palavras e não kanjis. Mas mesmo que você queira passar parte do seu tempo aprendendo os fundamentos, não vejo problema. Também é algo que vai compor seu progresso no idioma, assim como qualquer coisa que você estudar vai compor seu progresso no idioma. Enquanto você estiver estudando, você está progredindo. O que você não pode é parar de estudar e você não progride, você não consegue, né? A única maneira é estudando. A única coisa que eu não recomendo é você passar a maior parte do seu tempo aprendendo os fundamentos, né? Passa a maior parte do seu tempo definitivamente aprendendo novos vocabulários em diferentes contextos dentro da sua imersão. Essa é a melhor forma de você lembrar de fato as palavras, melhor do que palavras soltas. Por último e menos importante, escrever. Eu coloquei esse no final só para não passar batido. Escrever e aprender o idioma eu considero duas coisas diferentes. Você pode ser fluente e não saber como escrever seu nome em japonês. Você pode conhecer a palavra, mas dificilmente você vai saber como ela é escrita e como ela é composta. Mas assim, de verdade, a utilidade da escrita no dia a dia é questionável. Mesmo os nativos raramente usam a escrita para alguma coisa no dia a dia. Geralmente é tudo digitalizado, então realmente não vejo por que aprender a escrever. Não vejo motivo. Então, a escrita eu acredito que você pode pular se você quer aprender o idioma ainda mais rápido. Você não precisa escrever para lembrar, você precisa de repetição, contexto e reconhecimento. Enfim, no mais é isso. Eu espero que você tenha gostado. E se gostou mesmo, aproveita e já deixa uma curtida que não leva nem um segundo. Deixa um comentário sobre o que achou do vídeo ou uma sugestão para os próximos. Se inscreva no canal se quiser acompanhar os próximos vídeos. Clube de membros na descrição ou no topo dos comentários e até a próxima.